Atenção, empresários de sucesso, já está no ar. Mostrar inovação, desenvolvimento e agilidade são tarefas complexas, mas não são impossíveis. Hoje aqui nos estúdios eu recebo o Michael Malansky, fundador da desenvolvedora de software X-Apps. Tudo bem, Michael? Tudo bem. Tudo ótimo. Olha só, a tecnologia a gente já sabe que faz parte da nossa vida, né? Seja ela pessoal ou profissional. Como é que a gente faz para acompanhá-la? Sim, a tecnologia muda os nossos hábitos muito rapidamente, né? Então, hoje a gente faz no celular coisas que antes a gente nem imaginava. E pela facilidade, isso cria realmente um hábito. Eu acho que o que é muito importante para a gente acompanhar é sempre antecipar e antever essas oportunidades e fazer uma reflexão da própria empresa, o que a gente pode fazer para inovar na nossa prestação de serviço, nos nossos produtos, usando a plataforma tecnológica para isso. Sempre olhando para frente e achando o lado positivo ali das coisas também, né? Sim. Em relação à tecnologia. Na sua visão, como as empresas estão buscando cada vez mais essas plataformas digitais para manter o crescimento? Sim, a digitalização ela é uma das palavras-chave para a empresa conseguir ter mais escala, ter mais eficiência, mais velocidade. Então, ela é uma importante aliada e saber fazer o bom uso da tecnologia permite com que você consiga atender mais clientes, atender melhor, proporcionar novas experiências. Então, hoje o consumidor ele sempre busca novas experiências. Ele é inquieto, ele sempre quer testar, ele vê um novo aplicativo. Então, é importante ter essa visão centrada no usuário e, a partir daí, olhar na empresa e começar a inovar. A gente pode começar aos poucos, né, a fazer uma inovação um pouco mais incremental, porque nesse processo você acaba descobrindo, acaba testando. Então, muitas vezes, algumas hipóteses que a gente leva não vão ser suficientes, e a gente tem que sempre testar e adaptar. Então, para trabalhar com tecnologia, precisa ter paciência, mas os resultados eles são recompensadores e, no longo prazo, isso transforma a empresa. E aí, quando a gente acha que não tem nada de novo, sempre aparece alguma coisa, né? Uma inovação, e a gente fala, nossa, como eu não pensei nisso antes? É incrível como é muito rápido realmente, né? E falando um pouquinho mais da sua empresa, como é que vocês alcançaram o mercado nacional e internacional também? Sim, nós começamos no mercado nacional e, aos poucos, a gente teve a oportunidade de trabalhar com alguns projetos fora do Brasil. Então, foi uma experiência muito bacana, porque a gente aprendeu a desenvolver de uma forma global. E uma coisa interessante da tecnologia é que o acesso é muito fácil. Então, as mesmas tecnologias, as mesmas linguagens de programação que o Vale do Silício está usando, a gente utiliza aqui. Então, a tecnologia é uma coisa global. E o que facilita muito a gente exportar software, até uma coisa que eu brinco, que você exportar software é muito fácil. Basta você mandar um e-mail e transmitir. É muito fácil, tanto que a gente tem vários times, a gente tem uma plataforma própria onde a gente consegue se comunicar, interagir entre os projetos, e isso não tem fronteiras, né? Não tem distâncias para poder atender. Mica, como é que a gente pode usar, né, a empresa usando uma inovação como um competitivo diferencial? Isso é muito importante, porque a inovação e a tecnologia são coisas que vão te deixar um passo à frente da concorrência. Então, você tem que usar isso como um diferencial competitivo, né? Você tem que se sobressair e prevalecer usando essa ferramenta. E a tecnologia, ela em si não é só o suficiente. Você precisa ter uma empresa que entenda esse momento de transformação digital. Muitas empresas, às vezes, desenvolvem sistemas, contratam sistemas, mas não dão a devida atenção e acaba não funcionando. Então, você precisa ter essa visão de que é algo realmente a longo prazo. Você tem que fazer uma mudança hoje para começar a inovar e começar a colher isso no longo prazo. Michael, com o uso de software, é possível competir no mercado altamente exigente? Sim, o software é uma ferramenta aliada para você conseguir atender os clientes que estão cada vez mais exigentes, né? E o nosso desafio como desenvolvedores de software é muito interessante, porque ao mesmo tempo que o consumidor ele quer um aplicativo mais leve, mais rápido, com mais funcionalidades, os desafios que nós enfrentamos para desenvolver esses aplicativos são cada vez maiores, porque toda hora nasce uma tecnologia
nova, nasce uma nova linguagem de programação e a gente conquistar tudo isso é um desafio muito interessante. Por exemplo, hoje se fala muito sobre inteligência artificial. Até pouco tempo atrás, isso era um assunto que eu não conhecia, mas tive que conhecer, tive que dominar para poder aplicar. E a tecnologia tem sempre isso, né? Então, é um grande desafio e as empresas precisam entender esses desafios e realmente pensar em como extrair o melhor dessas tecnologias. Uma grande vantagem de você desenvolver um software é que você consegue fazer ele de forma incremental. Você não precisa fazer um software que logo de cara vai resolver todos os problemas da organização. Você pode ir testando, validando, ajustando. Passo por passo, né? Passo por passo até conseguir ter o melhor resultado. Próprios aplicativos que hoje nós estamos acostumados, eles passaram por tudo isso. Eles tiveram tempo para ganhar maturidade, para ganhar mais espaço. E isso é natural de qualquer software, né? Existe um ciclo de vida, né? Ele começa, ele nasce, mas ele precisa ser atualizado, ele precisa ser melhorado para ficar cada vez melhor. Testado, né? Claro. Exatamente. E como você falou também de inteligência artificial, como é que a gente acompanha, então, essas mudanças, sendo que as máquinas, os robôs, eles têm se destacado cada vez mais? Sim, sim. Os robôs, eles são extremamente eficientes para tarefas que são repetitivas. Então, eles erram menos, eles aprendem com os erros, com a inteligência artificial. Então, eles têm muitas utilidades, né? Desde atividades como até auxiliar na tomada de decisão, fazer a tomada de decisão e até como a gente já vê que em alguns países dirigir um veículo. Então, teve um grande avanço nessas áreas e é importante entender que isso veio para ficar. Então, essa tecnologia vai ser aplicada cada vez mais, vai ser cada vez mais frequente. Estão saindo também algumas soluções que facilitam você implementar. Então, antes, até pouco tempo atrás, era muito complexo, agora ela vem virando mais comum. E é um desafio muito importante você dominar tudo isso, né? E o mais importante também, né, para os profissionais da área, é se, na verdade, ficar próximo disso, né? Sim. Ser aliado dessas máquinas, desses robôs. Porque tem toda essa parte ainda do ser humano, né? Da liderança, de conversar com a equipe, que o robô ainda não tem, né? Sim, sim. Muitas atividades criativas, muitas atividades... Claro. O robô ele não vai conseguir executar. Então, todas as profissões vão ter que acostumar e aprender a trabalhar cada vez mais com os robôs, que é um desafio não só para nós desenvolvedores, mas todos os usuários, todo mundo que está em volta, que utiliza os produtos, os serviços, eles vão precisar aprender, eles vão precisar passar por essa curva. Então, é algo que todo mundo precisa criar, né? Precisa participar. E, como todo software, precisa ser testado, lapidado e aprimorado, né, para entregar aí os melhores resultados. E falando de software, como é que funciona, na verdade, o software que vocês estão desenvolvendo para os projetos dos clientes? Sim. Hoje, quando a gente fala de software, dá para a gente separar em dois grupos, né? Existem soluções prontas que você pode ir no mercado, utilizar, contratar, pagar por licença, né? Então, são softwares que você tem que se adaptar, porque eles são prontos, então são de prateleiras, né? E tem os softwares que são os que nós desenvolvemos, que são personalizados. Então, é um trabalho feito sob medida. E qual que é a diferença? Em vez de pegar algo pronto, nós construímos algo específico de acordo com o processo de negócio do cliente, de acordo com as necessidades. E isso é interessante que, por mais que é um trabalho maior, você tem mais flexibilidade e, ao longo prazo, você consegue ter essa autonomia de poder modificar ele da sua forma. Quando você contrata uma ferramenta pronta, você não tem muitas vezes essa flexibilidade. E isso, um software personalizado, você consegue ter. O trabalho de
de construir esse software também é algo que leva um tempo. Você, na empresa, nós temos os designers que fazem toda a parte de experiência do usuário, protótipos, navegação, aquela parte visual, de comportamento do aplicativo. Nós temos os desenvolvedores, a gente tem um pessoal que vai fazer os testes, né, ajustar. Então, é todo um processo, né, de criação, né, uma engenharia do software para ele poder funcionar. Então, muitas empresas acabam escolhendo soluções prontas ou desenvolvendo as próprias. E varia muito de caso a caso, né? O que a gente percebe é que tem muitas empresas que começam muitas vezes com soluções prontas para testar, mas eles não conseguem muitas vezes inovar e fazer uma coisa diferente porque eles estão usando um produto que todo o mercado tem acesso. Então, estão usando, né? Eles não conseguem usar isso como um diferencial. Agora, quando você constrói o seu produto, faz as suas integrações, desenvolve o seu processo, você tem essa liberdade e consegue explorar de uma forma muito interessante. Eu sei que cada software demora um tempo, cada situação, né, a necessidade do cliente, mas Sim. Normalmente para desenvolver um projeto desse, ele demora quanto tempo? Depende muito do projeto. Exato. Né? Essa é uma palavra que eu não gostaria de dar, mas é a realidade. Mas o ideal é que seja o menor tempo possível. Por que o menor tempo possível? Porque se você quiser lançar algo muito grande, vai demorar muito tempo e aquilo ali vai ser difícil de você implementar e vai demorar muito. Então, é interessante começar com projetos pequenos. A gente gosta de trabalhar com projetos de 3, no máximo 5 meses, né? E a partir daí a gente lança e vai ajustando isso e vai, porque ele tem um período para nascer, mas a partir do momento que ele está lançado, ele precisa de evoluções contínuas para melhorar cada vez mais. Ajustes, né? E isso é uma coisa muito interessante, porque a gente recebe muitas vezes algumas empresas que querem fazer projetos muito grandes. Muitas vezes não tem como você fugir disso, mas quando é possível você começar a testar, fazer um piloto, às vezes controlado, né, daquele lançamento, é muito mais interessante do que você já querer crescer muito, já querer lançar com uma coisa muito grande, que vai consumir mais recursos financeiros, prazo, e você vai demorar mais tempo para ver o valor disso funcionando. Né? Não, a linha de raciocínio é excelente. Micael, conta pra gente quais são os planos futuros, expansão, né? Faz parte do objetivo da empresa, a captação de novos clientes. Vocês já atendem um mercado internacional, querem expandir para outros lugares? Sim, uma coisa muito interessante que está no nosso DNA desde quando a gente iniciou é que nós trabalhamos tanto com startups, então empresas novas, empresas inovadoras, como grandes empresas que precisam dessa agilidade de startups para poder também se reinventar. E essa troca é muito interessante, porque a gente acaba aprendendo muito com a velocidade das startups e muito com a escala das grandes empresas. Então, esse mix é uma coisa que motiva muito eu e toda a nossa equipe. E para poder construir isso, é necessário uma parceria. Hoje a gente vem desenvolvendo desde grandes bancos de menores portes, fintechs, empresas da área de indústria, construção, automobilística, química farmacêutica, então são segmentos muito diferentes que desafiam muito, é um desafio muito interessante. Agora, o que tudo isso tem em comum é que cada vez mais nós temos que desenvolver software melhor e mais rápido, e nosso cliente também está mais exigente. Então, você aplicar técnicas, usar metodologias de desenvolvimento, ferramentas para conseguir ganhar e ter toda essa capacidade de explorar os recursos que uma plataforma oferece para a sua empresa é o nosso desafio e é o que a gente sempre usou para crescer, né? Então, criar essa parceria de poder proporcionar essa inovação, proporcionar o acesso a essa tecnologia para empresas de todos os portes. Micael, para quem quer conhecer o seu trabalho, conhecer um pouquinho mais da sua empresa, como é que faz para entrar em contato? É só acessar nosso site, xapps.com.br, entrar em contato que alguém da nossa equipe de consultores vai entender o seu negócio, vai entender se é o momento de você desenvolver um software personalizado e como que a gente pode construir isso juntos. Muito obrigada, Micael. Prazer todo meu. Prazer é todo nosso. Muito obrigada a todos vocês. Eu bati um papo, então, com o Micael Malanskin,
fundador da desenvolvedora de software X-Apps. A todos vocês, o nosso muito obrigada pela audiência. A gente se encontra durante a programação do Empresários de Sucesso. Até lá!